pessoal, mais um Papo de Corre. E aqui com meus amigos Felipe e Pedrinho. Hoje com um convidado diretamente de São Paulo, Felipão. O nome já é bom, né? O nome já diz tudo, tudo, né? E a gente vai falar sobre uma parada que eu particularmente curto bastante. Omnichannel. Pô, esquece. Pedrinho, apresenta o nosso convidado aí hoje. Na verdade, tu viu que a bola jogou pra mim, né? A apresentação era do Tiagão, mas vamos nessa, não tem problema. Aqui a gente tá com um cara que, além de estar trabalhando muito bacana no Omnichannel, ele traz um mercado que é fantástico. Hoje ele tá alocado nesse mercado que é fantástico, que é o mercado de pets. A gente sabe que todo mundo tá crescendo absurdamente, todo mundo tem esse amigo canino ou gato, enfim, ou qualquer outra coisa, e a gente sabe que é muito importante. Estamos aqui com o Felipe Rosa, um cara que já passou por algumas empresas grandes e hoje está numa grande empresa também de pets. Fala, Felipão, belezinha? Que bom você estar aqui, meu amigo. Muito obrigado por me receber aqui. É uma satisfação estar aqui com esse bate-papo aqui com vocês hoje. Eu acho que vão sair grandes insights aqui hoje. E, de novo, muito obrigado aí pela oportunidade da gente poder falar e trazer um pouco do que a gente está fazendo de legal aí no mercado. É isso. Felipão, para começar aqui, a gente tem assim, uma visão muito bacana, é um bate-papo. Então, acho que sinta-se em casa aqui, acho que a gente vai trazer muitos insights, como você falou. E aí, olhando para quem está do outro lado, né? Quem é o Felipe? Felipe é o esposo da Karen, o pai da Alice, o pai da Ana. É um cara extremamente comprometido com a carreira, com a família. Tenho 38 anos hoje. Estou nesse momento fazendo um MBA na Insper, voltado para a gestão de negócios. Trago uma formação já de administração, FGV. Passei por alguns grupos grandes, GPA, Embrands, sempre nessa vertente de logística e processos, omnicanalidade. E hoje, dentro da Pets, sou gerente de operações de e-commerce, onde dentro dessa área a gente tem 28 células, com 120 pessoas, toda a galera que faz chegar o pedido em casa muito rápido, o que você comprou, como você comprou, e também a galera que vai socorrer o nosso cliente quando não chegou. Então, hoje, o grande desafio é esse, né? Conciliar essa vida profissional com a vida familiar, mas estudo, mas... Cara, tá indo bem e eu acho que tem grandes chances de crescimento aí, de melhoria disso daí. Mas hoje esse é o Felipe. Bacana. E aí, trazendo a bola aqui tanto pro Felipe, pra a gente trazer aqui uma visão pro teu xará, hoje, né, você trabalha muito com a parte de eventos, né, e eventos tem muito logística, né, nessa visão toda, né? Muito importante. E eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte, como é que se implementa, né, que eu vi aqui que você já está há um bom tempo nessa área, né, conforme você falou, como é que se implementa culturalmente no time ali essa questão dos processos internos, muito ajustadinho? Como é que você consegue gerir toda essa parte cultural da empresa? Olha, tem muitas empresas hoje, elas estão segmentando as áreas de processo. Tipo, o cara tem uma área de melhoria contínua ou processo externo que ele atende um público maior. Aí ele tem uma vertente no financeiro, ele vai ter uma vertente de logística, uma vertente tecnológica, às vezes. Hoje, dentro da nossa operação, essas pessoas de processo, elas estão somente para a operação logística. Logística dentro de Ops, assim. Às vezes o cara olha a prevenção, mas eu tenho pessoas específicas cuidando desse processo. O foco em treinamento, ele é alto hoje pra gente. E além de tudo isso, a gente tem processos muito robustos que cada vez mais vão explicando pro operador o que ele tem que fazer para que aquilo aconteça. Então, a gente tem uma estrutura grande de definição de indicadores que vão já dizendo para o cara, olha, esse pedido vai atrasar, a gente tem que tratar antes. Esse pagamento não aconteceu, o que a gente tem que fazer? Então, olhar a cadeia inteira hoje nos traz esse benefício de ter processos robustos, tem as pessoas de processo, tem investimento em treinamento e, cara, valorização de time, né? Porque, assim, às vezes o cara tá lá, ele recebe toda essa massa do que a gente tá falando, mas às vezes ele não quer estar ali. Então, hoje a gente, além da capacitação, a gente está muito próximo do time, tem uma gestão muito forte de clima. Então, essa somatória de situações, né, de propostas, geram para a gente um resultado muito bom lá no final. Só que tem que estar tudo muito perto. Não adianta ter segmentações de área. É que hoje algumas empresas têm e funcionam, mas hoje para alta performance é o carro de Fórmula 1. Tem que estar todo mundo em volta ali vendo o que o carro precisa. Perfeito. E aí, trazendo uma visão, hoje, nosso público que assiste, né, são empreendedores, são pessoas, né,
de mercado, são galera da favela. A logística está na vida de todos, né, Felipão? Em todo momento. Em todo momento. Como é implementar uma gestão, né? Hoje, se eu não me engano, vocês têm 200 e poucas lojas, 260 e poucas lojas. 267 né? lojas. 67 Próprias. próprias. Isso vai E como demorar. que é esse ato, né, de você trabalhar ali a performance, trabalhar a gestão, né, dessa implementação dessas lojas com a logística, né? Como que você enxerga esse cenário? E eu vou fazer um comparativo com uma dica, né, que você poderia trazer. Do outro lado tem, né, um empreendedor que está querendo colocar ali logística para fazer entrega. Ele está olhando, pô, se a Pets faz que é gigante, só as grandes podem ter logísticas excepcionais, ou eu pequenininho também aqui, eu sou um pet shop pequenininho, eu consigo também de alguma forma também gerar valor também para essa cadeia logística também. Hoje, quando a gente olha para o pequeno negócio, falando muito dessa parte de logística, como que eu faço para entregar? Hoje, realmente, por estar num grande grupo, isso é muito mais competitivo, né? A gente tem condições melhores, capilaridade, áreas que cuidam de retenção e trazer essa parte logística, esses parceiros, para perto. Mas hoje não é, a tecnologia ela proporcionou para o cara menor ter várias vertentes de logística, mesmo que seja às vezes em marketplaces de serviços logísticos, né? Às vezes os hubs de food, às vezes os hubs de serviços de entrega, como algumas transportadoras específicas, mas hoje está viável, né? O ponto é mais ele entender assim, qual é o meu cliente? Porque dependendo se ele não tem essa métrica muito bem definida, isso aí vai começando a ficar caro, né, para o negócio dele. E a gente sabe que o empreendedor ele tem aquela conta já mais apertada, ele tem que olhar para custo. O grande eu acho que também tem que olhar da mesma maneira que o empreendedor pequeno, porque... Mas ele tem mais gordurinha. Ele tem, mas queima bem mais rápido também quando dá problema. Então, o pequeno empreendedor ele tem que olhar para esses hubs como uma fonte de crescimento. É como se fosse uma extensão do canal de venda dele, como às vezes é mesmo, né? Ele vai ter condição de colocar ali o produto dele em alguns canais de revenda que já trazem opção logística. Tem também o que a gente, em alguns locais mais afastados, a gente faz é a regionalização. Às vezes ele vai ter um cara do bairro, vai fechar um custo frete ali. Com aquele cara, o dono da pizzaria, né? Que ele tem o motoboy dele ali hoje e tal. Só que aí a condição de gerenciamento disso hoje, ela tem as partes trabalhistas que podem ter alguns agravantes. Então, os aplicativos, eles acabam livrando o cara desse caminho, trazendo um custo viável e proporcionando o cara, às vezes, entregar 10, 5 km que ele não enxergava que tinha aquele raio de atendimento. Perfeito. Não, eu queria entender um pouco, muito levando em consideração o que o Thiago falou sobre a questão de 267 lojas, e o bacana que são próprias. Como é feita essa expansão, na sua visão, e os desafios para essa expansão? Porque eu acho que, beleza, a gente está falando com algumas pessoas que, de fato, são empreendedores menores, mas também a gente está falando com alguns empreendedores que estão pensando nessa questão da expansão. Qual é a hora certa para a expansão? Se eu seguro um pouco mais, se eu vou para frente, como é que eu faço? O que eu preciso me preocupar numa expansão na visão logística num primeiro momento? Quando você traz essa visão de expansão, né, que você está buscando ali onde você tem que estar alocado e tudo mais, tem alguns sinais. Normalmente, é muito importante você estar perto de negócios, quando a gente está pensando muito em logística, que já funcionam. E ainda melhor quando você pensa em lugares, os sinais que já funcionam, eles estão perto de locais com altos volumes de abastecimento. Ah, mas pô, às vezes um grande centro ele é muito mais caro, como que eu vou fazer? Cara, se ele tem uma logística média e ele está num raio de 10 quilômetros daquele cara, ele vai ter uma boa logística. E aproveitar os hypes, né? Porque hoje a gente olha alguns modelos de entrega, o Pharma, por exemplo. Pô, o cara tá entregando em 30 minutos, tem alta capilaridade. Às vezes aquele player que tá entregando para ele também pode entregar para você e você pegar o hype daquele raio ali que o cara tá atendendo. Então, para o empreendedor, assim, às vezes parece que é muito claro esse sinal, mas às vezes não é. O cara tem que olhar, pô, tem uma farmácia de modelo grande. E aí, fora disso, porque ele tá pensando em instalação, né? Então, ele tem que pensar que, pô, tem uma academia de rede perto, tem grandes restaurantes de food perto. Então, assim, ele tem que olhar para isso, porque ali já tem uma malha de logística construída. E, em vez dele ser o cara promissor que vai criar, ele vai pagar um pequeno preço para usar aquele mesmo serviço. Então, nessa visão, o cara consegue gerenciar melhor, ajudar a gerenciar o custo na cadernetinha e ajustando isso conforme a necessidade. Perfeito. Já que a gente está começando a falar sobre expansão, né? Muita gente que tem, às vezes, um e-commerce ou, enfim, tá começando mesmo do zero, uma loja no Instagram ou algo do tipo,
tem a dificuldade da percepção de entender qual é o momento realmente que o Pedrinho perguntou dessa questão de expansão e quais canais utilizar. Queria que você explicasse para a galera que nos acompanha o que significa o Omnichannel na prática. Cara, a experiência Omnichannel, ela tá muito ligada a qualquer lugar que você for, que tiver aquela marca, você consegue se beneficiar do serviço. Seja comprando na loja, recebendo em casa, comprando no site, retirando na loja. A disponibilidade de troca, de reversa, de preço. Então, assim, esse sistema de omnicanalidade, ele permite que todos esses canais propostos, ele converta mais no final. Então, quando que tá na hora do cara ter uma omnicanalidade, dele falar assim, cara, eu quero fazer da loja, ele tem que ser bom em um dos modelos. Ele tem que ter a garantia do negócio dele em um dos modelos. E os outros canais, eles vêm como canais somatórios. A gente vê alguns cases que o cara nasceu no e-commerce e aí agora está expandindo para loja física. Em vários ramos, né? Um exemplo que agora eu vi na internet é a Netshoes, né? Tá com uma... Acho que em São Paulo, né? Tá começando a ter lojas agora físicas. Então, tá testando, né? Exato, só que o cara é muito forte no e-commerce. Então, quando ele cria uma loja física, acaba virando um atrativo pro cara falar, pô, eu vou ver o produto na mão, aquelas prateleiras gigantes que eu vejo no site, eu vou ver físico. Então, isso é um atrativo. Ou o cara é muito forte no físico, e aí ele não atende algum cliente com alguma divergência, tipo, tempo, não passa por ali, onde ele está localizado, mas a abertura de canal, o principal ponto ele faz muito bem alguma coisa. Porque assim, se você começa a dimensionar, vou abrir omnicanalidade, vou ser bom em e-commerce, vou ser bom... Cara, daqui a pouco primeiro que você vai misturar todos os custos, cada um tem uma margem diferente, e aí lá no final, a médio prazo, você pode estar complicado. Então, o que eu recomendo seja forte em alguma coisa. Qual que é o seu primeiro nicho e trate os outros canais respeitosamente. Sim, hoje a Petz é um case disso. A Petz nasce de uma loja física e eu tô desde 2020, novembro de 2020. Entrou na pandemia? Na pandemia. Exatamente para assumir esse projeto de desenvolvimento desse e-commerce operacional. Bacana. Né? Então, cara, como ficou forte nesses 4 anos, um trabalho sólido de ajuste de margens, de e-commerce contra físico, mas era uma experiência física muito boa. Então, tinha um canal definido e desenvolver outro canal. E hoje a gente começa a desenvolver fortemente outros canais de marketplace. Então, assim, é uma estratégia bem definida. Não estou falando que o cara não vai conseguir fazer os dois. É mais difícil, você precisa de mais recursos, mais gerenciamento. Então, a dica que eu dou tenha um canal forte, desenvolva os outros com respeito e tenha sempre o custo individualizado. Cara, isso me custa tanto, sobra tanto, isso me custa tanto, sobra tanto. Boa. Então, Pedrinho, basicamente quebrar as objeções do cliente com essa questão do Omnichannel. É isso. E assim, quando a gente fala, você falou muito bem a questão das margens e realmente se o cara for tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele pode se perder um pouco. E se tem um senso comum, que pode estar errado ou não, normalmente no digital o cara tem mais margem porque ele não tem custo de aluguel, não tem custo de funcionário. Só que também no digital o cara tem custo de servidor, tem custo de logística, tem N outros custos, né? Na realidade, eles só estão com outros nomes, né? Os custos estão lá. E aí, o cara que, por exemplo, quando a gente fala de omnicanalidade, o cara que parte de um e-commerce para uma rede de lojas, no primeiro momento ele vai estar operando com um operador logístico, ele vai ter um CD pequeno, e aí ele vai expandindo. Quando ele vai para a loja, que ele passa até aquela realidade da loja, o P&L dos dois eles podem até ser separados, mas ele vê o quanto dói uma folha de pagamento, por exemplo, para o cara lá. Mesma coisa do operador logístico. Então, esse balance desse custo, né, dessas operações, no fim do dia é assim, tem que sobrar alguma coisa. Senão, a médio prazo, um dos canais morre. Então, assim, alguém tem que ser lucrativo. Não tem como... Essa métrica é diária. Sim. No modelo hoje da Petz Sim, é diária. porque pensa assim, vamos lá. Se eu começo a acelerar, né, acho que até o Sérgio já deu esses insights algumas vezes. Se a gente começa a acelerar muito um canal e acaba não olhando o outro, mesmo que seja o que a gente já era muito bom, cara, tudo que você não exercita vai gerando aquele acréscimo de prejuízo, de perda. Então, assim, a omnicanalidade é o jeito de deixar você estruturado.
Porque, pô, eu tenho mão de obra na loja, então eu tenho a loja que me serve como estoque, eu tenho a loja que me serve como mão de obra de despacho, ela me serve como ponto de adiantar pedido. Eu tenho o cara dentro da loja, mas eu também falo para ele que se ele comprar no meu picape, ele pode retirar em 45 minutos, ele não precisa nem separar. Eu trago tanta comodidade pro cara que os dois negócios têm sinergia, eles têm que andar juntos, só que assim, não adianta eu ter um site vendendo bem e não ter gente na loja. Não adianta eu ter gente na loja e o site não vender bem, porque também depois essa conta não fecha, porque um passa a ser codependente do outro. Então, assim, eu diria assim, todo dia a gente olha separadamente as métricas, né? Eu vou olhar e-commerce, o cara que vai olhar a loja, ele vai olhar a loja, mas a gente tem que se falar no processo. Por exemplo, tal loja não está indo bem porque ou não tem mão de obra ou não tem venda. Cara, como a gente ajusta para melhor essa loja andar? O resultado da loja passa a ser minha responsabilidade, o resultado do e-commerce passa a ser responsabilidade da loja. Quando todo mundo é responsável pelo todo, é aquilo que a gente estava falando do time bem concentrado. O ideal no final é um só. Cuidamos das contas separadas, necessitamos um do outro e temos que caminhar juntos, senão o negócio, no tamanho que se proporcionalizou, cara, não fecha. E aí, a gente fala um pouco de pandemia, né? A pandemia, ela potencializou muitos e-commerce. Sim. Diversos. Só que aí, quantos mantiveram isso? Né? Então, assim, às vezes o cara não tinha estrutura... E deu aquele pico, né? E não conseguiu manter depois. A Pets, desde que eu estou nessa cadeira, a gente vem conseguindo ter um crescimento e com muito foco em loja. A gente tinha uma dependência de CD gigantesca e hoje esse número a maior dependência hoje são das lojas. Né? As lojas viraram pontos avançados. Sim. As lojas viraram... Exato. E aí a gente estava naquela conversa de custo, né? Do custo logístico. Sim. Pensa assim, cara, quanto custa de eu mandar do meu CD para um cliente lá em Manaus? Agora eu mando da loja de Manaus pro cara de Manaus. Então, tudo bem, mas tem o custo de transferência e tal, mas, cara, isso é custo de loja. Então, a gente começa Já tem que abastecer mesmo, Exato, a gente começa a diluir vários custos que a gente, olhando separadamente, a gente não vê, mas é um impacto gigantesco, assim. Então, esse é o ponto aqui de falar. A gente estava meio na estratégia do cara, como que ele faz. Cara, a omnicanalidade é isso. Um canal tem que estar sempre... ser o prioritário, mas o outro canal tem que ser muito respeitável. E o bacana realmente da omnicanalidade é essa questão de você realmente começar a juntar tantas operações que necessariamente você consegue diluir o seu custo, que seria um custo do canal de e-commerce, você consegue diluir por conta que você tem uma loja que é um canal físico. Sim. Então, essa junção, eu acho que traz esse ganho absurdo. Mas também é interessante a gente entender que para fazer essa junção tem que ser bom pelo menos em uma coisa, para começar a puxar esse outro canal. E aí, ainda do pequeno, né, o cara que está crescendo, que ele está desenvolvendo, outro ponto importante é a profissionalização da cadeia. Como assim? Cara, estamos crescendo aqui logisticamente, estamos crescendo loja, só que antes quem atendia o cara lá, o cliente, era a pessoa da loja que tem uma visibilidade do problema dele, ele ligou na loja. Então, assim, com esse tamanho, cara, tem que ter uma área de CX, de contato com o cliente muito forte, muito profissionalizada, que passa a ter diversos problemas diferentes. Então, tem que crescer junto. A camada de tecnologia, uma hora você vai travar se você não melhora essa camada de tecnologia. Dados. Não adianta ter uma área cega no meio de um oceano de informações desse, porque aí você também passa a perder grandes oportunidades ali que você pode estar coletando no meio do caminho. Então, todas as camadas da cadeia de entrega para o cliente, ela tem que ser profissionalizada no mesmo nível. Eu também não posso crescer desbalanceado. Eu posso até ter uma projeção diferente de crescimento, mas elas têm que igualitariamente serem tratadas ali, porque senão depois você vai virar um déficit em alguma coisa e aquele toda vez vai ser seu calcanhar de Aquiles. Pô, você vende bem, você tem preço, você entrega bem, mas quando tem algum problema você não resolve. Ou você resolve, mas você tem muito problema. Ou você tem toda a cadeia, mas não tem custo. Ou, cara, sua tecnologia é ruim, eu não consigo achar o que eu quero. Aí não escala também. Então, todo o quebra-cabeça ele tem que ser unificado. Seria, então, a palavra para definir o equilíbrio. O equilíbrio entre todos os elos da cadeia aí. E pegando um pouco nessa visão, né, de paixão pelo cliente,
Acredito que você tem uma visão muito bacana na logística, que o encantamento é importante para você fazer a recorrência, né? Como você vê hoje dentro do mercado, e depois se você também puder trazer um pouco do conceito, né, de atendimento ao cliente, dessa questão da entrega Zica em 45 minutos, como essa mágica acontece? Como essa visão toda hoje de atender o cliente bem, de saber o que ele tem, entender aquele comportamento e entregar na hora, né? Porque acho que toda essa cadeia que faz com que a Pets possa crescer e ter recorrência, né? E o mercado também enxergar isso como um divisor, né? Então, alguns grupos começaram isso um pouco antes, né? Então, se a gente olha lá, 2017, 2018, as grandes cadeias de varejo, as grandes companhias, Pão de Açúcar, Carrefour, eles já estavam entregando rápido, trazendo uma boa experiência para o cliente. Só que tinham poucos players, então era muito caro fazer isso. Então era mais... A brincadeira não era para qualquer um. né? Exato. E conforme isso foi melhorando, né, trazendo mais players para o mercado, o foco do cliente estar sempre ali no centro das decisões, ele não é de agora. Mas em algum momento, todo mundo vai perceber que se não for nesse caminho, está fadado ao fracasso. E com o cliente, o falhar com o cliente, não é que às vezes você entrega em 1 hora ou entrega no dia seguinte, que você está prometendo. Mas como que você seta, junto com o cliente, a perspectiva dele, cara, uma boa compra e a sua não. Então, assim, cara, se você tem a capacidade de entregar em 2 horas, prometa em 2 horas. Se é em 3, prometa em 3 e com o tempo vá ganhando a expertise para fazer em 2, para fazer em 1, para fazer em 45, mas alinhe a expectativa do cliente. Uma vez alinhada, cara, errou, corrija rápido. Cara, errei grande. Chama aquele cliente para conversar, seja honesto, explica por que errou e tem alguma maneira de olhar que você já errou com aquele cara. Porque nesse mercado muito competitivo, os clientes não tem tantas opções que não é porque, pô, ele errou e me tratou bem 1, 2 vezes que eu vou continuar lá. Às vezes eu prefiro o cara que não erra. Então, esse ponto é primordial. Trate bem o seu cliente e atenda as expectativas que você causou nele. E um pouco sobre o como a gente olha isso hoje é realmente isso, cara. Chovendo, centro de São Paulo, tudo alagado. Não adianta eu prometer pro cara lá em 45 minutos, cara. Vai frustrar ele. Exato. Assim, modelos mais com logística dedicada, eu acho que até você tem um apelo maior e consegue ter performance maior. Mas, cara, qual que é a sua performance naquele momento, real? Mesmo que sempre você tenha uma oferta premium, que é muito rápida, que... Cara, mas qual que é a sua real condição naquele momento? Só que hoje, para definir isso, você tem que ter uma leitura muito boa do jogo, em tempo real, como eu tô agora. Então, hoje a gente consegue estar nesse nível. Então, você vai pegar, às vezes, uma variação de 1 hora, meia hora ali, nas ofertas, dependendo do modelo, mas é porque naquele momento a gente está com aquela capacidade setada. Só que, assim, o ponto do cliente, que é esse set, se você tem um produto premium, garanta sempre a sua performance premium. Se você tem um produto combate, garanta sempre a sua performance combate. Mas olha para o cliente e sempre tenta ser melhor, mas seja muito realista com ele, com quem você é hoje. Esse é um dos pontos que eu trago muito na gestão, que o foco no cliente é falar a verdade com ele. É saber o que ele de fato precisa naquele momento entregar ter a total verdade, consciência, né? Assim, cara, não tem Transparência, condição, ele às vezes vai comprar no concorrente. Cara, legal. Exato. Não, exato. Eu acho que hoje o mercado está tão competitivo que mesmo que a gente esteja falando de um produto mais combate, o cliente ele já não quer mais, ele já não admite mais um segundo erro. Tanto Sim. na pré-venda quanto no pós-venda, né? Exato. Também. Mais exigente por conta também Da competitividade. Ele já sabe que o cara ali me entrega 1 hora, o outro me entrega 1h30. Pô, peraí, você quer me entregar esse mesmo produto aqui com 1 dia? O cliente mesmo vai fazendo Exato. essa roda virar, né, Felipe? E aí tem um ponto que quando a gente fala, muito falando assim, cara, como que eu cresço? Pensa assim, hoje você tem um time lá que atende, fala com o cara. Então tem um atendimento humanizado. Só que dependendo do tamanho que você chega, cara, você tem que ter saídas tecnológicas para atingir esse cliente, ser assertivo e trazer o cara para mesa. Falar assim, cara, vou tentar uma nova janela aqui, vamos negociar. Já foi atendido, comprei em outro lugar, cara, como que eu faço para te devolver mais rápido? Isso aqui o que você quer fazer, né? E ter essas saídas. Mas eu acho que acima de tudo é admitir que errou. Errei, como eu corrijo? Cara, não vou tentar não fazer de novo. Buscar sempre uma margem muito mais assertiva, né? E hoje essa diversidade de parceiros, de modais, acaba trazendo a gente para um mercado muito mais assertivo do que era, sei lá, 4 anos atrás, Sim. quando a gente começou. E, Felipão, trazendo uma visão aqui de futuro, né? Vou fazer 2 perguntas, uma primeira para você entender. Como você enxerga a logística daqui para frente, né?
quais são os insights que você está vendo aí, trocando, né, com o mercado, né, com outros pares que estão em outras empresas aí de logística? O que você está enxergando que a logística, esse bichão aí vai virar? Só antes de você responder, complementando aqui o Thiago, nessa visão da logística, você acha que a tendência é que a galera tenha uma entrega cada vez mais rápido, ou assim, eu vejo que existe uma crescente da galera trazendo entregas como a Z, que é 45 minutos, entregas de até 1 hora, expressas e ultra expressas, né? E se você acha que isso é uma tendência, a logística ela vem caminhando para isso, ou ainda tem espaço para uma entrega de 2 dias? Olha, vamos lá, depende muito do produto, ainda tem espaço para uma entrega de 2 dias. Porque por mais que a gente olhe para os grandes centros, onde a gente está alocado, e a gente tenha muita versatilidade para entregar, ainda quando a gente olha a nível nacional, a gente tem áreas ainda afastadas. Que aquele cliente ele quer experimentar o produto, às vezes online, porque às vezes eu não tenho loja. Então ainda tem uma fatia grande de mercado que quer estar nesse modelo de digitalização e que a gente vai atender esse cara, mas às vezes com prazo um pouco maior. Então ele sofre, às vezes por eu não ter uma loja perto ou por não ter logística perto. E aí eu tô falando no meu case, mas tem outros cases que vai ter alguns pontos muito remotos que fica difícil, mas é importante que você tenha oferta para aquele cara, para que sua marca seja conhecida, para que você tenha representatividade ali. E quando a gente fala de modelos mais rápidos, hoje a gente acha assim, já tem alguns modelos de 20 minutos, o negócio chega gelado na sua casa, quando é para chegar gelado, né? Também precisa chegar gelado, ele chega gelado. Mas eu entendo que o modelo rápido, ele vai ser prioritário, mas ele vai ser para coisas pontuais. E o mercado ele vai caminhar para cada vez mais a customização do horário. O valor do horário do cliente. Cada vez mais entregas agendadas, onde o cara sabe que vai estar em casa. Você tem que acertar aquela janela para que ele se sinta com o tempo valorizado. Porque hoje as janelas rápidas, elas te colocam, cara, vou ficar 2 horas em casa. Aí você se programa, aconteceu alguma coisa. Aí você pode falar assim, cara, todo dia às 8 da noite eu vou estar em casa. Vou comprar agora, às vezes para amanhã ou hoje de manhã. Mas, cara, você naquela janela, seu produto vai chegar, você vai consumir e ter essas janelas assertivas. Então, essa customização do tempo do cliente, eu acho que é uma das tendências. Quando a gente está falando de como que a gente progride, né, nessa condição de qual que é meio futurologia, assim, mas eu acho que a omnicanalidade, ela vem trazendo tanta experiência pro cara, tanto que, de novo, daqui a pouco a gente vai ter cases de estar mandando pedido para casa do cara e falando, você ia comprar mesmo, né? Quem tá muito já faz aquela recorrência inteligente. Exato, né? Mas eu acho que hoje o foco maior é cuidar do tempo do cliente. Fazer o tempo dele valer a pena. Então... Bacana. E aí, trazendo uma visão agora de tecnologia, né, e sustentabilidade, hoje como você está enxergando a eletrificação das entregas? Cara, esse é um ponto do modal que vai caminhar as entregas, né? Hoje a gente vê muita gente falando de eletrificação, de entregas sustentáveis, né? Só que não é algo ainda que caiba dentro das contas frete e dentro de alguns perfis de negócio. Para negócios que têm robustez, número grande de pedido, já é uma realidade. Então, é muito mais fazer caber, desenvolver, entender a tecnologia do que um sonho futuro. O ponto hoje é que, para alguns grupos, quando a gente fala de converter uma frota em elétrica, hoje ainda é muito caro e muito pesado, contratos, muitos anos. Mas com toda a cadeia partindo para isso, você pode ter uma transportadora, um parceiro que está ali com uma frota elétrica e você utiliza do serviço dele. Só que hoje uma necessidade é que ele não tenha um custo adicional por isso. Que ele seja o valor de logística que eu tenho hoje. Esse é o grande desafio também, né? Sim. Como equacionar esse custo. Porque, né, a gente fala muito, né, Pedro, nessa visão de que as empresas têm uma visão de investir no ESG. Só que, às vezes, a visão do ESG não bate com a questão do preço, né? Do outro lado, né? Então, fica um preço de um lado e na visão de investimento de ESG do outro. No final, quem ganha é preço. Exato. Não, e assim, eu acho que tá certo ganhar. Porque eu acho que, assim, a gente está caminhando para um equilíbrio que a gente vem falando bastante aqui. Que, assim, o ESG, ele é importante. Ponto. Mas a saúde financeira da empresa também é importante. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a saúde da empresa é tão importante que, se ela não estiver saudável, ela não vai praticar o ESG. Exatamente. Então, o ESG, no caso aqui, a gente está falando sobre entregas eletrificadas, a gente precisa saber que, cara, eu quero que seja elétrico, porém, tem que caber no bolso.
Porque se não caber no bolso, vai ser aquele green off, vai ser aquelas entregas elétricas que vão durar... É só pra marketing. É só pra marketing. Sim. Vai... Então, eu Rápido e acho, acabou. assim, na minha visão, né? Acho não, tenho certeza que, cara, qualquer causa ela tem que ser feita de fato ali, de verdade mesmo, né? Assim como você falou, a questão do cliente e tudo mais. E eu vejo muitas empresas que às vezes fazem só, assim, só pra estampar ali, só o marketing, etc e tal. E, cara, não tem como você ter uma boa relação de custo-benefício hoje. Tá se caminhando pra isso, na minha opinião, tá se caminhando pra isso. Mas ainda é um processo que vai demorar e a gente tem que entender e aceitar isso aos poucos. É isso. Mas vamos lá. Se é uma missão, né? Por exemplo, cara, vamos ter um percentual de frota elétrica e tal. E aí é muito falando para vários modelos de negócio. Procurem as opções disponíveis para o seu tamanho. Né? Então, assim, cara, tem um negócio menor. Hoje, e ainda muito nos grandes centros. Então, até porque a infraestrutura ainda está sendo diluída dessa parte de eletrificação, essa parte de entregas sustentáveis. Mas, cara, já nos grandes centros, a parte de aluguel de bicicletas, que, cara, vão potencializando isso, te ajudam a ter recurso para isso. Agora, mais distante, pontos equidistantes, cara, aí o que você faz? Pô, perto dos CDs, vou tentar entregar com caminhão elétrico. Como que eu fecho uma boa estrutura para eu manter isso durante alguns anos? É um projeto de longo prazo. E é assim, se você não se propor a fazer isso, uma hora alguém vai se propor a fazer por você. Então, é importante, é necessário, ele está caminhando muito rápido. O ponto é, hoje, precisa caber dentro da conta frete. E aí, nesse cenário, né, alguns projetos que a gente vê no mercado que realmente a gente enxerga, né, entregas com tuk-tuk elétrico, moto elétrica, bicicleta elétrica. Isso está na agenda de vocês? Tá, a gente tem iniciado vários testes de vários modais, seja na modalidade econômica, que é a venda hoje para entregar amanhã, nas modalidades expressas já, a curtos raios de quilômetro, mas é algo que a gente começou o teste, está entendendo a performance, só que tem alta escalabilidade, porque já existe uma linha que está dentro ali da possibilidade de realização. Então, ele passa de ser um sonho e vira um projeto ali que requer uma atenção um pouco maior e tal. A gente hoje tem uma área de SG atuante dentro da Pets, que faz toda a computação dos dados sobre como, o que está fazendo, quem está fazendo, aonde está fazendo. Então, o nosso desafio é dar insumo para eles, né? Como que a gente faz isso de maneira mais assertiva. E a parte boa, né? Quem está vindo com essa tecnologia está vindo com como medir isso, com os relatórios corretos de medição de Quem apoia de melhoria. diretamente o SG da companhia. Então, saiu de um negócio mais rústico para algo que a gente tem controle. Então, ainda é embrionário, tem algumas camadas, Tem uma mas... pista, tem uma pista, né? Tem pra uma inovar. pista, mas com os parceiros certos, é algo bem promissor. Bacana. Não, eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho que a questão da medição e a telemetria, né, que hoje é possível, a gente consegue, de fato, trazer um impacto. Porque antes, talvez, poderia se medir com, eu tenho 50 motos elétricas aqui, mas, na verdade, só 2 estavam entregando e pronto. A minha medição era 50 motos elétricas. E eu acho que agora, com o avanço da tecnologia, você consegue trazer uma veracidade nessa parada, até né? Performance daquela área, daquela loja, se ele consegue entregar mais, né? Consegue retornar mais, você consegue ter mais dados e informações. Né? Exato. E hoje, antes o desafio era, sei lá, consumo, né? Quanto que ele aguenta em função de uma combustão. E hoje a gente vê essa tecnologia sendo muito mais técnica, muito mais... A gente consegue performance muito maiores com os equipamentos de hoje. Concordo que ainda tem todo um estudo geral para entender quanto tempo eles duram, né? Desgaste. Que é um equipamento que tem que rodar muito. 5, 8 né? anos, né? Uma bateria provavelmente Exato, deve durar. mas eu acho que com o tempo, todas essas reservas que tem, tipo, custa caro bateria, isso começa a cair. Que todo mundo está usando. Exato, entendi. E aí, entrando numa visão agora também, como você está enxergando a inteligência artificial para a logística, né? De os assistentes para ajudar a trazer relatórios, informações. Bom ou ruim? Cara, eu acho bom ter a ferramenta. Agora, eu acho perigoso não ter muito controle sobre o que você está tentando enxergar ali. Aí, mais ou menos como a gente fala. Ainda, quando a gente traça uma estratégia balizada em inteligência artificial, é meio que o desenho de um projeto que a gente vai pôr em prática sem olhar algumas vertentes
operacionais, né? Então, hoje eu vejo alguns cases muito avançados no que se diz respeito à assertividade de horário, até essa condição de agendamento, perfil do cliente e tudo mais. Só que, de novo, são poucas pessoas que estão fazendo isso em alto nível hoje. Então, ainda acredito que ela vai ter um salto, mas eu não vejo ainda muita gente realmente capacitada para pôr isso no ar. E quem está muito capacitado fazendo isso, ele está vivendo disso. Então, assim, e aí tem todo aquele... mas um dia o cara vai fazer o planejamento de entrega lá na inteligência artificial que ele desenvolver. Eu, recentemente, tive uma participação junto com o iFood e eles têm uma inteligência artificial animal, assim, dentro de casa aqui. Ele gera, né, todos os dados. Então, os executivos, eles até têm rankings de quem usa mais e tal, mas é algo muito consolidado. Então, esse cara ele pode usar esse dado, ele pode... Né? Aí o contraponto é assim, às vezes eu tenho inteligência artificial, mas será que eu estou indo da maneira correta? Como que eu faço isso? Como eu insiro ela no meu negócio? E como eu tenho certeza que o que ele definiu lá... Então, assim, ela deve passar um momento de POC para depois ser um momento de processo. Então, o único receio que eu tenho é quando ela sai do POC, quando ela vira processo. Mas é o futuro, é isso. Nós vamos caminhar para ter modelos muito mais decisivos, saindo da tomada de decisão. Cara, a gente é cheio de viés. Às vezes a gente vai tomar uma decisão errada porque a gente está olhando para a coisa errada, porque a gente acredita na coisa errada. E ela vai ajudar a gente nisso. Mas hoje eu acho que ela tem que ser melhor trabalhada. Quem está vivendo disso. E já está bem, está estruturado. Quem está no caminho, está nessa fase de POC, precisa estudar bem. E quem vai entrar, não entra tudo. Cara, eu quero ver venda por inteligência, eu quero... De novo, faça algo bem feito, vai replicando os modelos e vai ganhando estrutura para isso. Estamos caminhando aqui pro fim. A gente tem uma pergunta sempre que eu lanço, né? A pergunta clássica, né? Polêmica, hein? Polêmica, né? Poxa. E, Felipão, trazendo aqui uns 15 aninhos para trás aí, né? O que você faria diferente se você pudesse conversar com você mesmo 15 anos atrás, dando dica para esse Felipe do passado com o Felipão que está hoje aí? Cara, quando a gente entra nesse ramo de logística, ele é muito emocionante, né? Porque, cara, você sair de um lugar, às vezes fazer a felicidade de alguma pessoa, às vezes é cumprir uma necessidade, né? O cara que entrega o remédio. Então, assim, ele te traz uma satisfação. Então, quando eu olho para trás... Quando você entra com essa emoção, muitas vezes você é reativo. Você fala, não, eu tô certo, vai ter que ser assim. E esse é um desafio que eu falaria pro Felipe de 15 anos e que eu trabalharia com o Felipe dos próximos 15 anos. De, tipo, reduzir esse grau de reatividade. Tentar muito mais ser a ponte do que ser a pedra. Olhar sempre no espelho e falar, cara, toda vez que eu olho pro meu problema e resolvo, eu saio dali melhor. Então, isso dentro de casa é muito forte pra gente. Só que, de novo, né, a gente peca. A gente tem os pontos que aquele dia que a gente vai errar. Só que o dia que você errou, você levanta a cabeça, faz o mesmo caminho, vê o que você errou. Então, construa pontes. Assim, lá atrás, 26 anos, na frente de uma operação logística gigantesca. Cara, performance... Cara, às vezes você tá tomando decisão, de novo, o viés, né? E hoje, com um pouco mais de experiência, eu tendo a olhar mais para os números, entender o que é emoção, o que é realização. Uso ali uma base analítica animal, mas tenho conhecimento do que pode dar certo ou não, mas sempre tirar o viés com o que diferente dos dados, é só emoção. Então, e toda vez que errar, olhar no espelho. Não, é porque a loja não fez... Cara, o que eu não fiz para que isso acontecesse? Então, eu acho que esse ponto... Uma reflexão ali de tudo que aconteceu, né? E, de novo, se eu puder falar com o Felipe lá da frente, dos 15 para frente, eu vou falar, cara, tô trabalhando nisso. Eu vou chegar lá. Vou chegar aí melhor do que tá hoje. Vou deixar tudo preparado aí. Mas o lá de trás, eu tinha que falar com ele agora. Cara. Chega aí, vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Pedrinho, chama os nossos parceiros e traz os comentários finais aí. É isso, vamos embora. Aqui a gente tem alguns parceiros que nos apoiam nessa jornada aqui, claro, Multiplan. Então, vocês não estão vendo, mas o nosso convidado está vendo. A gente está numa área aqui muito privilegiada do shopping, Parque Shopping Jacarepaguá. A gente está no meio da praça de alimentação e num estúdio animal, todo de vidro. A galera passa, dá um tchauzinho, um aquário mesmo. Então a gente vai olhando a galera passando, a galera dá um tchauzinho, isso é muito bacana. Vendo bate-papo. É isso, e aprendendo bastante. A gente está aqui com o Carteira Amigo, nossa empresa, então se hoje você precisa enviar para algum lugar, precisa, principalmente nas áreas de favela, áreas restritas, fala com o Carteira Amigo que a gente chega lá. A gente não falou muito aqui sobre, mas é algo extremamente importante a questão jurídica de qualquer negócio. Então a gente não adentrou nesse papo, mas a gente sabe que do pequeno ao gigante, o jurídico
jurídico é importante, então temos aí a Lima Ferguson também. A gente falou bastante aqui sobre tecnologia, sobre multicanais, sobre IA, enfim. Tecnologia, você precisa ter um time que você confia. Porque acaba tendo muita gente que, porra, é aventureiro e como você não sabe, você pode ser enganado. Então temos aqui a Parafernália que nos ajuda aí com tudo que é tecnologia. Passando também pela Vai Fácil, que é uma empresa que olha bastante para entregas eletrificadas também. Então se você precisa entregar fora da favela, pode contar com a Vai Fácil e com a gente, que a gente é um misto bacana. Make Buzz. Então a gente falou muito aqui sobre encantamento do cliente, como você deixar o cliente feliz na parte logística, mas você não deixa o cliente feliz só com a logística. Você também deixa o cliente feliz quando você tem um nome bacana, uma imagem bacana, uma visão bacana. E aí, Make Buzz traz essa questão para o mundo e para as pessoas. Então, como é que as pessoas vão saber de você num jornal, enfim... Reforço de branding, Reforço né? de de marca, branding, de comunicação. PR, pode falar com a Make Buzz. Satori, então pessoas pensando no seu negócio, é um conselho as a service, podemos dizer assim, entre Dar outras aquele coisas. salto, né? Aquela visão. A gente pro falou próximo sobre nível. expansão aqui, então se você talvez quiser o Felipe como Conselheiro conselheiro, aí, poderia ser um caminho, entendeu? Falar. Aí, ó, viu? Viva, então marketing, eu acho que a gente falou sobre encantamento, sobre todas essas questões e tudo isso envolve o marketing. Então não tem jeito. Uma comunicação clara, assertiva, né? Ajudar você a vender. Entender Você seu passa- público-alvo, toda essa Exatamente. parte mais... Filipão falou muito disso, né? Ele falou muito dessa questão de você entender para quem você está vendendo. Isso aí. Pode estar vendendo desde um produto, né, simples, mas você está vendendo ração. Você tem que entender quem compra ali, na verdade, aquele teu produto, você tem que... Tem uma galera que acha que ração é tudo igual. Não. E a gente sabe que não é. Entendeu? Então, e como é que você mostra isso? Através do marketing, através de como você mostra que a ração de fato é diferente. Uma aqui é mais combate, outra é mais premium. Então a gente consegue com o marketing trazer. E eu acho que, cara, a reflexão que ficou aqui para esse episódio seja a ponte, não pedra, né, mano? Seja a ponte, não a pedra. Exatamente. Traga essa seja reflexão para servidor, você. Né? Você está ali, você foi muito de equipe, né? Então você falou, eu posso estar executando aqui, mas eu sei que meu time está junto comigo, né? Então Exato. essa comunicação interna é muito importante para executar, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, de novo, e quanto mais participativo você for, mais pessoas vão te seguir nisso. Aquele cara negativo. Cara, em alguns momentos você passa por isso, você tem que sempre estar olhando pra dentro e falar, pô, fiz errado. Se corrija, cara, é normal. Assim, Não tenha medo, né? Se Se aceite joga, né? a corrigir. Mas, de novo, acredite no seu time, tenha um time próximo, seja honesto com eles, olho no olho. E, de novo, seja a ponte, não E não a pedra. pedra. Então- Esse é o slogan do episódio. Errar é normal, né? A gente só tem que ter convicção do caminho que a gente tá construindo e seguindo ali. Não ter medo de errar, cara. Acho que é se jogar e como O empreendedorismo é isso, Quem né, não cara? arrisca, não A gente voa. erra. É, e Só que a questão é como você vai consertar esse erro. Como você Rápido. vai sair desse erro. E aí o que você falou muito bacana aqui também é a gente não transferir esse problema para terceiros. Esse erro para terceiros. A gente olhar e falar assim, aprender puta, com os erros. Né? o Exato. que eu errei aqui? O que eu posso mudar? É ser honesto consigo mesmo e também com o próximo ali, seja um colaborador ou seja o assim. próprio cliente. É Estamos isso. aqui no podcast falando, parece que é fácil. Não é. É uma missão. Só que se você não sabe que você tem que seguir esse caminho, comece. É difícil. Até você aceitar que tem que fazer e tem dias que você vai errar de novo. Respira, continua. Filipão, agradecer demais aí. Antes disso, deixa suas redes sociais, quem quiser te seguir, conhecer um pouco mais da cultura Cara. da Pets, quiser trabalhar contigo. Ó, pô, gostei, quero trabalhar com Cara, legal. lá na Pets. Lá a gente tem no site, né? Tem o Trabalho Conosco, no site da Pets. Meu LinkedIn é Felipe Rosa. Tô lá pra gente falar um pouco de logística, falar um pouco de mercado, né? Eu acho que tem bons insights lá. E, de novo, também gostaria de agradecer aqui nesse momento. Compre na Pets. que De é- forma Teu Tem LTV. uma compra legal lá, que é compra programada, assinatura, né? É, a nossa assinatura é um pacote bem legal, mas compre na Pets, porque a lógica vive de venda. Não vamos esquecer. E, de novo, gostaria de agradecer a oportunidade. Foi demais esse bate-papo nosso. Acho que muitos insights. Pude trazer um pouco do que a gente está fazendo. Foi do uma que eu já aula fiz aqui no pra gente, a mercado. gente gostou demais aqui, Demais. ter um pouco mais de aproximação nessa visão de logística, de mostrar que é possível, né? Você conectar 267 lojas em praticamente todos os estados do país, né? Muito obrigado mesmo, Felipão. É isso. Maneiro ver, né? De forma macro, assim, de fora também.
que dá certo. Temos um Pedrinho. case aqui. É isso. E ficamos Isso aí, com esse galera. episódio maravilhoso e com Seja Ponte numa Pedra. Tamo junto. Aí, galera. Até lá, Valeu, gente. pessoal. Tamo Abraço, junto. até o Tchau, próximo. tchau. Tchau, tchau.